Olá, galera. Professor Antônio, Geografia. Mais um conteúdo interessante. Fronteiras geográficas. O Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos, tem estado constantemente na mídia. Por quê? Bom, o sonho de muitas pessoas de entrarem nos Estados Unidos, ele fica barrado exatamente pelo Rio Grande, que separa esse país, o México, dos Estados Unidos. Então, a presença do rio é uma fronteira. Fronteira é a parte limítrofe de um espaço em relação a outro. A separação pode ser definida por vários fatores. Elementos físicos do espaço geográfico: montanhas, rios, lagos, outros fenômenos da superfície terrestre. Por exemplo, uma montanha, ela pode separar o Brasil da Venezuela. De que forma? Essa montanha, chamada Monte Roraima, ela, vemos nessa figura esse rapaz, tem uma linha de divisão, ele está exatamente na divisa. Do lado de cá dessa montanha, nós podemos observar Venezuela. Esse monumento, do outro lado, apresenta o Brasil. Lá, do outro lado, está escrito Brasil, desse monumento. Por quê? Porque ele está de frente para a Venezuela e às suas costas está o Brasil. Também, uma fronteira pode ser definida pela presença de grupos étnicos. Grupos étnicos são grupos que compartilham diversos aspectos culturais. A cor da pele, a língua falada e outros. E em determinada parcela do espaço onde eles exerçam domínio, foram ali aproveitados para criar nações. Esse foi um conceito muito usado quando se definiram as nações africanas, os países da África. Em geral, acidentes geográficos marcam a fronteira que aparece nos mapas. O motivo é mais prático. Montanhas, rios, lagos, eles servem para dividir territórios com mais segurança. Mas há também divisas que são lineares, como as que existem nos Estados Unidos, no Canadá e em parte da África. Divisões lineares são aquelas que levaram em consideração, geralmente, as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas, sim. Paralelos e meridianos, que são traçados imaginariamente sobre a face da Terra, e aí eles foram utilizados para definir a fronteira entre territórios, seja estados, seja países. Aqui um exemplo de como as divisões podem ser feitas, tanto por elementos naturais, o Rio Grande, aqui, ó, separando México de Estados Unidos, aqui, ó, Texas nos Estados Unidos, né? E lá, o Rio Colorado, separando México de Estados Unidos, a parte da Califórnia, de San Diego, de Nogales, que é o território mexicano, e também elementos lineares, são aqueles que eu expliquei. Paralelos, ó, um paralelo ou um meridiano. Temos aqui, ó, o meridiano que foi utilizado para a separação entre os estados do Arizona e do Novo México, que apesar de se chamar Novo México, pertence aos Estados Unidos. Quando a gente fala de fronteira, de separação, de limite entre os territórios, quando se designa país, nós geralmente utilizamos como fronteira. Então, fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O Rio Paraguai, ele faz a fronteira, a separação entre o nosso país e o Brasil. No caso, esse casal está no lado brasileiro da ponte.
Seguindo para aquele lado direito, eles irão para o Paraguai. E, seguindo em frente, eles irão para a Argentina. Ou seja, um rio que separa três nações, três países, Brasil, Paraguai e Argentina. Nesse caso, a gente chama de fronteira. Quando se fala de estados, mais comumente se usa a palavra divisa. Aqui um exemplo, uma divisa de estados. São Paulo está à frente, Mato Grosso do Sul, aqui nessa rodovia. E quando são cidades, nós costumamos utilizar o exemplo, o nome de limite de municípios. Araruama está à frente, Rio Bonito está na retaguarda. Nova Friburgo está chegando, estamos saindo de Teresópolis. Ao longo da história, nenhuma divisa se mostrou definitiva. Todas, em algum momento, mudaram, porque até o século XX, os limites entre os países e estados eram muito ignorados. Porém, no século XXI, final do século XX, início do século XXI, que a gente está vivendo agora, órgãos como a ONU, Tribunal de Haia, passaram a prestar mais atenção nessas disputas. Então, solucionam impasses mais rapidamente. A América Latina, parte latina do nosso continente, já foi um dia dividida dessa forma, no século XVIII. Observem a grande diferença que há para a divisão atual. Olha, no século XXI, o nosso, ou seja, cerca de 300 anos depois, houve uma grande alteração nas fronteiras do continente latino-americano. O meu canal no YouTube está à disposição de vocês para mais esclarecimentos. Se inscrevam, Antônio do Rio, e até a próxima.